Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Passando aqui para deixar o meu terceiro áudio falando sobre o amor de Deus. Livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2. Está escrito assim: Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filho de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Muito bem, amados. Então eu quero usar esse versículo, onde o apóstolo do amor diz: Vede, quão grande é o amor que o Pai tem concedido para cada um de nós. Ele está falando assim: vocês vê quão grande é o amor que o nosso Pai tem nos amado. Esse amor que Ele sente por nós, Ele nos deu o direito de sermos chamados filho dEle. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Muito bem, amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos concidadão dos céus. Nós somos coparticipante do reino dos céus. Por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus Cristo, nós fomos feitos filho de Deus. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 19. Está escrito assim: Assim que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então agora nós já não somos mais considerados estrangeiro. Nós somos agora concidadão dos santos e somos parte da família de Deus. Somos membro de sua própria família. Se você acredita em seu coração e verdadeiramente acredita que Deus te deu essa possibilidade de se tornar filho dele, se você acredita em seu coração, se essa crença for genuína, que Deus elevou Jesus dentre os mortos e confessou como sendo o Senhor, Mestre e Salvador. Então nós temos que ver, amados, que em Cristo agora nós somos considerados, somos parte integrante da família de Cristo. E agora nós sabemos que Deus elevou Jesus dentre os mortos e confessou a Cristo como sendo verdadeiramente o nosso Salvador. Livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, está escrito assim: A saber, se
com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então agora nós sabemos que precisamos confessar Jesus como nosso Salvador para sermos salvos. Então Deus, o verdadeiro Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que nos transforma por meio de Cristo Jesus como sendo seu Filho. E Ele faz isso por amor. Quando a palavra de Deus diz, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados Filho de Deus. Antes nós, amados, estávamos mortos em ofensa e pecado. Mas agora somos renascidos. Nós éramos semelhante a criança perdida neste mundo. Nós éramos, por natureza, filho da ira. Mas Deus, por seu amor, nos torna filho amado, que nada pode nos separar do seu amor. Meu irmão, minha irmã, agora, falando ao Senhor, você pode usar o novo termo que seu amor tornou possível e legítimo para nós podermos usar esse nome diante do Pai. A palavra de Deus diz, porque que filho há a quem o Pai não corrija. Ele diz isso em uma passagem que o Pai sempre corrige o Filho. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso 5 até o versículo 10, diz assim, Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando for por ele repreendido. Porque o Senhor, ele corrige o que ama, ele açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque que filho há a quem o Pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, e não filhos. E Deus não tem bastardo como filho. Além do que tivemos nosso Pai segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos, não nós sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas a este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. O que essa passagem nos mostra? Ele nos mostra que existe duas naturezas, ou seja, a natureza da carne e a natureza do espírito. A natureza da carne, ele te afasta de Deus. Quando a tua natureza humana fala mais alto do que a tua natureza espiritual, você deixa de orar, você deixa de clamar, você deixa de jejuar, deixa de buscar a santificação. Porque o que está predominando em você é a carne.
E a carne, ele é contrário ao espírito. A carne, ele cobiça contra o espírito, e o espírito resiste à carne, e ambos se opõem um contra o outro, não permitindo que você faça aquilo que é devido fazer. Então, Deus, ele não tem filho bastardo, ele tem filho legítimo. Além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, que era para nos corrigir. Por exemplo, o meu pai carnal, ele se chama Gabino Louveira. Então, dentro desse mundo que vivemos, todos sabem que eu sou filho do Gabino Louveira. Mas eu não quero viver na carne. Eu não quero que as pessoas reconheçam quem é o meu parente sanguíneo. Eu quero é viver no Espírito. Eu quero mortificar as obras da carne e me revestir nas obras do Espírito. Então, o que ocorre? Quando eu deixo de obedecer os meus desejos carnais, ou seja, quando eu deixo de fazer a minha própria vontade e faço a vontade de Deus, eu deixo de ser filho da carne para ser filho do Espírito. E o Espírito é que me dá vida. É o Espírito que me dá a santificação. É o Espírito que vai restaurar o meu caráter. Então, quando o Espírito me corrige, não nos sujeitamos mais aos desejos carnal, mas ao Pai do Espírito, para vivermos não segundo a carne, mas segundo os desejos do Espírito, satisfazendo a obra do Espírito e não a obra da carne. Toda vez que eu satisfaço o desejo da minha carne, eu estou apagando ou diminuindo a presença do Espírito Santo em minha vida. Deus é conhecido como o Pai dos Espíritos. E Ele quer que nós venhamos viver sobre a sua ordem. Porque aquele que, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrige, como bem lhe parecia, mas para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A carne, ele não tem como te corrigir. Quando você satisfaz o desejo da carne, você passa a ser submisso à carne. A carne, ele só deseja o pecado. Mas quando você satisfaz o desejo do Espírito, você se torna filho de Deus. E o teu espírito vai almejar a receber a santidade de Deus em sua vida. Se nós não fôssemos parte da família de Deus, não haveria disciplina algum para nós da parte do Pai. Mas agora nós fazemos parte da família de Deus. E nessa família, o apóstolo Paulo diz que existe o reino da carne e o reino do Espírito. Então, se existe esse reino, existe uma lei nesse reino. Uma lei estabelecida nesse reino. A lei do Espírito te leva a obedecer às coisas que vêm do alto. A lei da carne te afasta das coisas que vêm do alto e te leva a obedecer somente aos desejos da carne, aos desejos do pecado. Então, nós temos que ter escolha. Deus, Ele quer que nós sigamos a sua disciplina. E como sendo nosso Pai, a Ele nós pertencemos. O nosso lar não é aqui na terra, o nosso lar é um lar celestial. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós tornamos como uma criança na família de Cristo.
E precisamos obedecer à lei estabelecida pelo reino de Cristo. Sabemos que a lei da carne só almeja o desejo da carne, que é a concupiscência, a maledicência, é o engano, é soberba, é ganância. Tudo isso só o desejo da carne. Mas como participante da família do Espírito, precisamos ter disciplina, porque o reino do Espírito também tem uma disciplina. E essa disciplina é o amor. O amor que motiva aqueles que são verdadeiramente servos de Deus. Que motiva a fazer isto. Amando, se alguém que se assegura a disciplina, quando ele segue essa disciplina, ele tem o lucro para sermos participantes da santidade divina. O Pai, Ele nos ama. E finalmente, vamos até o Evangelho de João para essa passagem da qual nos diz que, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Em 1 João 14, no livro de João 14, versos 21 e 23, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele a nossa morada. Muito bem, amados. Se você acredita no Senhor Jesus Cristo como sendo o próprio amor de Deus, este amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, porque esse amor foi derramado em nós, porque Deus nos ama. E Ele nos ama tanto, de uma maneira tão grande, que Ele deu seu Filho para morrer por nossos pecados. Não há nada que possa nos separar desse amor de Deus. Nada, amados. Ele amou você enquanto você ainda estava morto em seu pecado e transgressão. Ele ama você com amor que excede todo entendimento. Com amor de tal maneira que Ele dá o seu Filho unigênito por você, para que você viva. É com amor que tornou você como uma criança. Com amor que corrige o que ama. E não é indiferente quando você precisa de disciplina. Deus ama você com amor mais sublime, com amor maior, com amor que é acima de todo amor. Deus ama você com todos os seus defeitos, mas Ele quer que você tenha qualidade. Ele te chama para você ser uma nova criatura, para você viver uma vida revestida de paz. Deus te chama para abandonar o pecado, para abandonar a iniquidade, para voltar e seguir o caminho da vida. Deus te chama para te dar vida. Deus te chama porque Ele não quer que você se perca, que você chegue à salvação da sua alma. Deus te chama porque Ele quer ver você nos céus, juntamente com a igreja de Cristo, participando das bodas do Cordeiro. Deus te chama porque quer te levar a morar na cidade celestial, a nova Jerusalém que desce dos céus, onde não haverá enfermidade, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor, onde não haverá mortandade, porque lá só impera a paz. O Cristo, Senhor da vida,
Ele estará lá ao seu lado, te dando vida e vida abundante. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe você, minha irmã. Amanhã, se for possível, eu trarei mais um áudio falando sobre o amor de Deus. Eu disse que só gravaria 3, mas eu quero gravar uns 7 áudios. Que Deus vos abençoe, amados. Amém e amém.